Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, novamente aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. E hoje, dia 30 de setembro, nós faremos a leitura nos 3 primeiros capítulos do livro de Esther. Já fizemos a introdução, a leitura da introdução, ainda no dia de hoje, né, dia 30, e esse é mais um vídeo. Vamos iniciar, então, a leitura dos capítulos. Hoje, os 3 primeiros capítulos. Então, vamos para a leitura. Esther, capítulo 1. Nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, a sede do reino ficava no complexo real de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais e ministros. Também estavam presentes as autoridades militares da Pérsia e da Média, além dos príncipes e governadores das províncias. Durante 6 meses, ele exibiu o imenso patrimônio do seu império e o impressionante luxo da realeza. Para concluir, o rei deu uma festa de uma semana para todos os moradores da capital, Suzã. Participaram desde os nobres até os mais simples. A festa aconteceu no jardim do pátio do palácio de verão do rei. O jardim foi decorado com tecidos brancos e azuis, fixados com cordas de linho branco e roxo em argolas de prata, fixadas em colunas de mármore. As poltronas eram de prata e de ouro. O piso era um mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro personalizadas. O vinho real era servido à vontade por conta da generosidade do rei. O rei autorizou os convidados a beber quanto quisessem. Os mordomos ficavam à disposição para servi-los sempre que desejassem. Enquanto isso, dentro do palácio do rei Xerxes, a rainha Vasti oferecia um banquete. Desculpa, irmãos, a rainha Vasti oferecia um banquete à parte para as mulheres. No 7º dia da festa, o rei, já alterado de tanto beber, ordenou a 7 oficiais, seus auxiliares particulares, Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que fossem buscar a rainha Vasti em trajes suntuosos e com sua coroa real. Ela era muito bonita. Mas a rainha se recusou a ir e não acompanhou os oficiais. O rei ficou indignado. Furioso com a recusa da rainha, convocou seus conselheiros e todos os especialistas em questões de lei e de direito. O rei tinha o costume de consultar os assessores especializados. Os assessores mais próximos, os 7 principais ministros da Pérsia e da Média, que faziam parte do círculo restrito do rei, eram Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. E ele perguntou que medida legal deveria ser tomada contra a rainha Vasti por ter recusado atender a uma ordem do rei Xerxes transmitida por seus oficiais. Memucã tomou a palavra diante dos conselheiros e dos ministros do rei. Não foi apenas ao rei que a rainha Vasti ofendeu. Todos nós, as autoridades e todo o povo de todas as províncias do rei Xerxes, fomos ofendidos. Não tenho dúvida de que a notícia vai se espalhar. Você soube o que a rainha Vasti fez? O rei Xerxes ordenou que ela se apresentasse diante dele e ela se recusou. Quando as mulheres ouvirem isso, vão começar a tratar o marido com desprezo. O dia em que as mulheres dos oficiais da Pérsia e da Média ficarem sabendo da recusa da rainha, perderemos o controle. É isso que queremos? Um país cheio de mulheres rebeldes que não aceitam sua condição? Então, se o rei estiver de acordo, promulgue um decreto real, registre-o nas leis dos persas e dos medos, de modo que não possa ser revogado, e que a rainha Vasti está terminantemente proibida de comparecer perante o rei Xerxes.
Assim, o rei terá a liberdade de substituí-la por uma mulher que aceite sua condição quando o decreto do rei for conhecido por todo o império. Por mais vasto que seja, toda mulher de qualquer posição social terá maior respeito por seu marido. O rei e os ministros gostaram desse conselho. O rei fez exatamente o que Memucã propôs. Enviou comunicados a todas as partes do império, para cada província e para cada povo em sua própria escrita e língua, dizendo: todo homem é senhor do seu lar, o que ele disser deve ser respeitado. Ester, capítulo 2. Passado um tempo, quando o rei Xerxes já estava mais calmo, ele se lembrou do que Vasti havia feito e do que ele tinha determinado contra ela. E os auxiliares do rei sugeriram que fossem trazidas as virgens mais bonitas para o rei. Disseram: designe oficiais de todas as províncias para escolherem e enviar as moças mais belas a Suzã. Elas devem ser recolhidas ao harém administrado por Hegai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres, para que ele dê a elas um tratamento de beleza completo. Depois, a moça que mais agradar o rei ocupará o lugar de Vasti. O rei gostou do conselho e o pôs em prática. Havia um judeu que trabalhava no complexo real de Suzã chamado Mardoqueu. Ele era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Seus antepassados foram levados cativos de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, como o rei Joaquim de Judá. Mardoqueu criou sua prima Radassa, que não tinha pai nem mãe. Ela era também conhecida pelo nome de Ester. Era elegante e muito atraente. Depois da morte dos pais dela, Mardoqueu a adotou como filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, muitas moças foram levadas para o complexo real de Suzã e entregues a Hegai, encarregado de cuidar das mulheres. Ester estava entre elas. Hegai se agradou de Ester e deu-a uma atenção especial à moça. Submeteu-a a tratamentos de beleza, determinou uma dieta especial para ela, chamou 7 moças do palácio para servi-la e designou um quarto separado para ela e as moças. A conselho de Mardoqueu, Ester não disse nada a respeito de sua origem ou do seu povo. Todos os dias, Mardoqueu passava pelo pátio do harém para saber de Ester e ter notícias dela. Depois de 12 meses de preparação e tratamento de beleza, 6 meses de tratamento com óleos de mirra e 6 meses com perfumes e vários cosméticos, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a vez de uma moça comparecer diante do rei, ele podia levar consigo para o palácio do rei o que quisesse. Ela ia à tarde e na manhã seguinte era encaminhada para outro harém, supervisionado por Saasgás, o oficial do rei encarregado das concubinas. Ela nunca mais voltava à presença do rei, a não ser que o rei gostasse dela e a chamasse pelo nome. Na vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a adotou como filha, ela não quis levar nada a não ser o que Hegai, o encarregado do harém, recomendou. Ester, com seu comportamento, conquistava a admiração de todos os que conviviam com ela. Ela foi levada ao rei Xerxes no palácio real, no 10º mês, no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei apaixonou-se por Ester, muito mais que por qualquer outra mulher ou outra virgem. Ele entregou a coroa real a ela e a constituiu rainha no lugar de Vasti. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus nobres e oficiais. Era o banquete de Ester. Ele decretou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com generosidade real. Quando as virgens foram reunidas novamente, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio. Até então, Ester não havia revelado nada sobre sua origem ou seu povo, conforme Mardoqueu havia instruído. Ela continuava acatando o que Mardoqueu dizia, como na infância quando foi criada por ele. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio, Bigtã e Teres, 2 dos eunucos,
que guardavam a entrada estavam revoltados com o rei Xerxes e tramaram o assassinato dele. Mas Mardoqueu descobriu a conspiração e a contou à rainha Ester, que levou a informação ao rei Xerxes, dizendo que foi Mardoqueu que tinha descoberto o plano. Depois de investigarem o caso e confirmarem sua veracidade, os 2 homens foram condenados à forca. Tudo isso foi registrado no histórico do reinado, na presença do rei. Ester, capítulo 3. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, ao posto mais alto do seu governo. Todos os oficiais do rei que transitavam pela rua do palácio saudavam Amã, curvando-se e ajoelhando-se, conforme determinação do rei, exceto Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava nem se ajoelhava. Então os oficiais do rei, reunidos na porta do palácio, perguntaram a Mardoqueu: por que você não acata a determinação do rei? Todos os dias ele era questionado, mas não dava a mínima atenção a eles. Até que alguém foi contar a Amã para ver se alguém tomava alguma providência. Mardoqueu já tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se ajoelhava diante dele, ficou indignado. Sabendo que ele era judeu, Amã não se contentou em descarregar sua fúria contra um único judeu e ficou pensando no jeito de eliminar não só Mardoqueu, mas todos os judeus de todo o império de Xerxes. No primeiro mês, o mês de Nisã, no 12º ano de Xerxes, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, para determinar o dia e o mês da execução do plano. Foi escolhido o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Então Amã expôs seu caso ao rei Xerxes. Há um povo estranho espalhado por todas as províncias do império que não se enquadra aqui. Seus costumes e seu modo de vida são diferentes dos demais povos. Além do mais, eles não respeitam as leis do rei e representam uma ameaça. O rei não deveria tolerá-los. Se for do agrado do rei, determine que eles sejam eliminados. Eu mesmo me encarregarei das despesas. Depositarei 350 toneladas de prata no Tesouro Real para custear a operação. O rei retirou o anel de selar do dedo e o entregou a Amã, filho de Amedata, de Agag, inimigo número 1 dos judeus. O rei disse a Amã: vá em frente, fique com o dinheiro, faça o que quiser com esse povo. No dia 13 do primeiro mês, os secretários do rei foram chamados. A decisão foi registrada exatamente como Amã ditou e endereçada a todos os governadores de todas as províncias e às autoridades de cada povo. Foi registrada na escrita e na língua de cada província, de cada povo, em nome do rei Xerxes e selada com o selo real. Foram enviados os comunicados pelos emissários a todas as províncias do império. A ordem era massacrar e assim eliminar os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, no mesmo dia, o dia 13 do 12º mês, no mês de Adar, e confiscar todos os seus bens em cada província. Foram publicadas cópias da decisão a fim de que todos se preparassem para aquele dia. Em obediência à ordem do rei, os emissários partiram, e a decisão também foi comunicada no complexo real de Suzã. O rei e Amã sentaram-se para beber, enquanto a cidade de Suzã se alvoroçava com a notícia. Somente até aí, irmãos, fique conosco, até a próxima leitura, a paz do Senhor Jesus.